Olá, sou Maria Fernanda Serrano Sartori, arquiteta urbanista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atualmente faço mestrado no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Unesp de Bauru. Nesse vídeo vou apresentar o artigo A Cidade como Palimpsesto, a região central de Bauru, enviado ao 4º Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana, que ocorre em 2020. A categoria da apresentação é não presencial online e o artigo está dentro do eixo temático Memória, Patrimônio e Paisagem, na categoria de artigo completo. Foi feito junto com minha orientadora, Norma Constantino. O objetivo desse trabalho é ilustrar as intermináveis modificações no tecido urbano das cidades contemporâneas, o que também transforma suas paisagens, evidenciando um mecanismo de superposição de camadas e elementos antigos das histórias das cidades nas paisagens atuais. Os procedimentos metodológicos foram o desenvolvimento de pesquisa teórica e de conceitos acerca das mutações nas cidades, como são percebidas na paisagem urbana e formas de vivenciá-las. Desenvolvimento de estudo de caso sobre a região central do município de Bauru, São Paulo, área que representa a gênese dessa cidade, a partir da pesquisa sobre sua história, alterações em seu território e relações com as demais regiões que surgiram em consequência do espraiamento da cidade, além da elaboração de mapas e levantamentos de fotografia da região em diversas épocas, a fim de evidenciar as camadas que revelam traços do passado e ajudam a entender a situação atual do município. As cidades são cenários de constantes transformações, seja nos seus aspectos físicos, formais e históricos, como sociais. Logo, assim como a organização e as edificações de um espaço urbano se modificam, o sentido atribuído por aqueles que as vivenciam no decorrer de sua história e evolução também se altera. Nesse sentido, Lynch confirma que a cidade é uma contínua sucessão de fases, sem resultado final, e objeto da percepção de seus habitantes. Essa maneira de entender a urbe segue o processo racional de um palimpsesto, descrito por Pesavento como pergaminhos dos quais havia se apagado a primeira escrita para reaproveitá-los em um outro texto, devido à sua escassez no século 7 a 9, deixando vestígios nas escritas posteriores. Trata-se de um mecanismo de superposição, ou mesmo fusão do novo e do velho, que as paisagens históricas conhecem. O geógrafo Milton Santos chamava de rugosidade ao que fica do passado como forma, espaço construído, paisagem, o que resta do processo de supressão, acumulação, superposição, com que as coisas se substituem e acumulam em todos os lugares. No entanto, tal superposição de camadas antigas nas cidades atuais só pode ser compreendida a partir da ótica da temporalidade e da memória. Assim, a questão do tempo possui extrema relevância, pois altera as formas de um espaço construído, seja pela destruição das mais antigas, entendidas como superadas, ou pela adaptação e composição com novas formas. Da mesma forma, a questão da memória é pertinente, pois une de forma dialética o passado, presente e futuro, estabelecendo formas de vida sem ruptura brutal e atribuindo sentido aos espaços onde se vive. Segundo Jodelet, pode-se reconhecer a importância da memória também na elaboração da identidade e das identificações urbanas. É possível, logo, definir a identidade como uma questão de código e interpretação, assim como um elemento imprescindível para que um espaço seja compreendido e vivenciado, assegurando a transmissão de práticas e valores sociais às futuras gerações, conforme afirma Leite. Como resultado, constata-se que o entrelaçamento entre temporalidade, memória e identidade produz as bases necessárias para a compreensão das diversas camadas de um espaço em constante mutação como o das cidades, aproximando seus aspectos históricos, sociais e formais, estabelecendo necessariamente uma relação de interdependência entre eles. É nessa perspectiva que aparece a possibilidade de se estudar um lugar a partir de uma visão paisagística. Para Besse, a paisagem trai a passagem do tempo, pois carrega as marcas, traços, impressões de eventos, construções, decisões passadas, das quais transmitem o legado. Para Leite, ela é construída pelo homem e compreende a reunião de objetos pertencentes a várias escalas de apreensão, objetos que tanto revelam os significados inerentes à vida cotidiana dos lugares. Então, a paisagem é o que constitui as relações, é o espaço das metamorfoses e o meio vivo das composições instáveis das quais somos parte. Nesse sentido, Besse considera a complexidade inevitável no estudo das paisagens e propõe 5 entradas possíveis para a abordagem das problemáticas paisagísticas.
A paisagem poderia ser tratada como representação cultural, como território produzido pelas sociedades ao longo da história, como um complexo sistêmico que articula elementos naturais e culturais, como espaço de experiências sensíveis e subjetivas e como contexto de projeto. Para Ingold, assim como um palimpsesto, a paisagem é constituída como um registro duradouro e testemunho das vidas e obras das gerações passadas que habitavam dentro dela, e ao fazê-lo, deixam lá algo de si mesmos. A assimilação de significados pelo sujeito individual ou coletivo a partir de seu espaço de vida se baseia também na experiência direta, no uso de um lugar e na sua apreensão por todos os sentidos. Tuan confirma essa ideia ao escrever que é através da experiência urbana, pautada na dialética entre o corpo e o espaço construído, que emergem os elos afetivos entre pessoas e meio ambiente. Para Besse, no contexto da paisagem, essas passagens e trocas entre os seres humanos e os espaços físicos compõem o mundo terrestre. É a partir dessa mistura que as paisagens são criadas, e é a partir da tatilidade, um estado de disponibilidade física e intelectual, que são acolhidos a vitalidade e o significado apropriado de um lugar. A paisagem, então, afirma esse papel central das experiências sensoriais na produção das identidades territoriais. Nessa perspectiva das vivências no espaço urbano, Tim Ingold apresenta um conceito complementar ao da paisagem, denominando-o como taskscapes. Trata-se da paisagem que se apresenta ao executar as atividades do cotidiano, uma prática da paisagem. Para o autor, a taskscapes apoia-se nas bases da sociabilidade, pois ao desempenharem suas tarefas rotineiras, as pessoas também atendem aos demais indivíduos da sociedade e do espaço em que vivem. Na lógica das transformações das paisagens urbanas, Caimote aponta que as cidades médias passam por uma redefinição de suas estruturas internas, em função das novas dinâmicas territoriais. Há uma reestruturação que decorre da constituição de novos centros e novas centralidades, acompanhando a lógica da produção e do consumo, e da apropriação do espaço urbano. Assim, o município de Bauru, cidade de médio porte do estado de São Paulo, foi escolhido como estudo de caso para o presente trabalho. Para ilustrar, nesse slide vemos a indicação da localização de Bauru no mapa do estado de São Paulo e uma foto aérea da cidade. Os aspectos da transformação urbana de Bauru estão essencialmente ligados ao café e ao transporte sobre trilhos, pois o município representou um importante entroncamento das ferrovias Noroeste e Sorocabana em Paulista no período de 1905 a 1911. Essa importante camada da história bauruense ainda pode ser percebida na atualidade, uma vez que as estruturas físicas que remetem ao auge da ferrovia ainda estão presentes na paisagem do município, apesar do processo de decadência do transporte por trilhos no estado de São Paulo e no Brasil ter colaborado para o desuso dessas estruturas e até mesmo no abandono de muitas delas. As fotos desse slide mostram prédios da ferrovia e trilhos em desuso ainda presentes na paisagem bauruense. Além disso, outra marca da transformação do centro da cidade de Bauru está relacionada à alteração de importância ou hierarquia das ruas da região. Na região central bauruense, as vias principais tinham características próprias e pode-se dizer que havia gradação de uso que passava pela topografia e pelas correlações morais. Dessa forma, um mapa ilustra essa região e as principais vias que serão comentadas. A atual Rua Araújo Leite foi palco das primeiras construções edificadas junto à estrada que ligava os Sertões à Fortaleza e Lençóis. Girardello descreve que essa via era, provavelmente, o local dos negócios e que até meados da primeira década do século XX foi o eixo comercial da jovem cidade, que aguardava ansiosamente a chegada dos trilhos. A ferrovia, por sua vez, significou a decadência dessa rua para os negócios. No entanto, ainda se trata de uma via importante mesmo nos tempos atuais, por promover a ligação entre a Zona Sul e o centro. Ao lado, pode-se ver um mapa com a localização dessa via e com imagens de tempos diversos. Pode-se dizer que nos anos 20, a maior movimentação de pessoas se dava na rua 1º de Agosto, mas o atrofiamento do centro comercial antigo nessa rua fez com que passasse a ser habitada por camadas mais humildes, acomodando apenas hotéis, já que as mais destacadas casas de negócio acabaram por transferir-se para a Rua Batista de Carvalho. Novamente, pode-se ver um mapa com a localização da rua em pauta, com imagens de tempos diversos. A Rua Batista de Carvalho foi o local onde foram instaladas as residências das elites,
dos anos 30 aos anos 40. Nos anos 50, a Rua Batista de Carvalho se consolidou como forte centro de compras, representando o auge da região central bauruense. Nessa época, muitas lojas eram abrigadas no pavimento térreo, enquanto os proprietários familiares viviam no segundo pavimento. Algumas imagens das transformações dessa via aparecem nesse slide, acompanhadas de um mapa do centro. No entanto, pode-se dizer que um processo de dispersão urbana já ocorria desde os anos 30, pois em função das redes de infraestrutura e outros serviços urbanos, houve a valorização do centro da cidade e os menos favorecidos buscaram áreas afastadas da região central, principalmente a Vila Falcão pelas ferroviárias e posteriormente a Vila Antártica, formada a partir da instalação dessa indústria, sendo que foram áreas sem infraestrutura urbana por muitas décadas. Além disso, outros fatores contribuíram para a migração da população para regiões mais residenciais, como a popularização do automóvel nos anos 60 e a inauguração do Bauru Shopping nos anos 80, centro de consumo interiorizado ilustrado ao lado. Mais um fator que colaborou para o esvaziamento habitacional da área foi a expansão do comércio ao longo dos corredores de tráfego, que ligam a região central aos bairros residenciais em direção à Zona Sul, com destaque para a Avenida Getúlio Vargas, assim como os negócios foram redirecionados para os altos da cidade. Após a solicitação dos comerciantes do centro, o poder público foi chamado a intervir diante do deslocamento urbano para a região sul. Assim, obras de revitalização foram propostas para a Praça Rui Barbosa e para a Rua Batista de Carvalho. Nessa perspectiva, os quarteirões de 1 a 7 receberam arcos e nova mobiliário, transformando-se no calçadão da Batista de Carvalho, sendo o primeiro projeto de calçadão para pedestres no interior do estado de São Paulo, em 1992. No entanto, segundo Girardello, faltaram diretrizes que abordassem o centro e seus problemas como conjunto. Também nesse contexto, a reforma da Praça Rui Barbosa contou com o corte de árvores e desmanche do lago que lá existia. Do seu conjunto original, restou apenas o antigo e constrangido coreto, perdido em meio a extensas áreas de pavimentação, ampliadas pelo fechamento da Rua Batista de Carvalho, vegetação rala e um novo imenso lago com chafariz, de forma que a memória afetiva de toda uma comunidade e seu passado foram desconsiderados, substituídos sem qualquer justificativa mais razoável por algo de desenho contemporâneo. A partir das imagens, pode-se observar o antes e depois das reformas abordadas no slide anterior, sendo as fotos superiores referentes à reforma da Praça Rui Barbosa e as inferiores à reforma da Batista de Carvalho. Além disso, a concessão privada da ferrovia, que se voltou apenas ao transporte de cargas em 1996, trouxe abandono para suas edificações principais, além de diminuir a relevância em relação à proximidade das atividades da cidade com a ferrovia, e com o centro consequentemente. Atualmente, a área central do município não representa o locus do investimento privado para a construção multifamiliar, incitando a monofuncionalidade atual, baseada nas atividades de comércio, colaborando para ruas desertas fora do horário comercial, criando e acentuando a sensação de insegurança. As principais vias do centro apresentam construções arcaicas e não históricas, demonstrando baixo grau de renovação urbana na região, conforme aponta Girardello. Além disso, o centro, que também sempre se destacava pela vida cultural e por seus estabelecimentos voltados ao lazer e às festas em suas ruas ou no Salão do Automóvel Clube, além de ter abrigado 5 cinemas dos 8 que já existiram no município, atualmente vê seus espaços em progressivo desuso. Somado a todos esses fatores, outro fenômeno que contribuiu para o processo de esvaziamento do centro da cidade foi o surgimento de condomínios horizontais fechados, especialmente na região sul, no final do século XX. Foi criada, então, uma paisagem composta de muros nessa área, completamente desconectada do espaço público. Pelo fato de geralmente se concentrarem fora do perímetro urbano pré-existente, representam uma expansão não apenas residencial, mas também contribuem para o surgimento de novas áreas comerciais e de serviços próximas aos espaços de moradia de padrão médio e alto, para atender às suas necessidades, tornando ainda menos atrativa a região central. A imagem ao lado mostra essa paisagem murada muito presente na cidade de Bauru. Observa-se os habitantes da cidade cada vez mais afastados do centro, situação que pode revelar uma dificuldade na apreensão de elementos relacionados à memória e ao significado da região por parte da população bauruense, sendo que essa conexão está diretamente ligada à sensação de pertencimento e à identidade.
Ghirardello aponta que mesmo as obras e reformas da região central, como a da Rua Batista de Carvalho e da Praça Rui Barbosa, que supostamente tinham o intuito de atrair as pessoas de volta para a região central, serviram de aval e incentivo para a destruição ou mutilação de diversas construções privadas centrais de interesse histórico. No entanto, segundo Brandão, nem sempre essas obras são bem apropriadas pelos seus destinatários, porque não integram ou integram pouco valor prático articulado com os valores simbólicos, porque os significados não são percebidos como relevantes ou porque o desejo de exibição é excessivo, ou ainda por outras razões, que ficaram aquém dos objetivos. Assim, a conservação e a restauração concretas, efetivas, exigem a conjunção de uma forte motivação de ordem afetiva, como aposta Shuai. Na imagem no slide, vemos uma cena típica do calçadão da Batista, no período noturno, praticamente sem a presença de pessoas, o que colabora para a sensação de insegurança e medo. Constata-se que para uma cidade seja vivenciada, é necessário que seja definida por um caráter identificador, que permita que seus habitantes se reconheçam e se definam por meio dele. Assim como é preciso que o caráter histórico possibilite que os habitantes se encontrem os vestígios de antigas implantações, seus sinais de filiações. Reitera-se, então, a importância da identidade nesse processo, por estar baseada na utilização de experiências do cotidiano, historicamente acumuladas no imaginário social, conforme aponta Leite. A identidade, logo, falta ao centro da cidade de Bauru, pois está ligada ao conceito de interatividade, que cada vez menos ocorre nos espaços da região central, além de depender da continuidade do uso, do afeiçoamento dos usuários a um lugar e, reciprocamente, a boa adaptação do espaço ao uso. Dessa forma, a região em pauta aproxima-se do conceito de deserto construído de Leite, sinônimo de lugar cuja compreensão é impossível, pois não resulta do processo cultural de qualificação da paisagem, e afasta-se do conceito de taskscapes de Ingold, baseado na vivência cotidiana da paisagem, pautada na sociabilidade. Faz-se assim, necessário lembrar que um lugar só ganha significado a partir das atividades que lá ocorrem, pois representam uma combinação entre os objetivos e intenções para o espaço, assim como as atividades sociais desenvolvidas. Da mesma forma, a paisagem aparece como maneira possível de revelar as camadas da cidade e de perceber as transformações urbanas, não como objetos isolados, mas sim como parte de um contexto mais abrangente. É possível constatar que as cidades vivem mudanças frequentes, as quais são impregnadas de passado e representam uma delicada e complexa estratificação de remodelações e até mesmo destruições, consideradas como camadas de um espaço urbano, que pode ser entendido como um palimpsesto. Essas mutações, porém, apenas são passíveis de compreensão por parte de seus habitantes se forem pautadas no contexto da temporalidade, da memória e, consequentemente, da identidade, as quais aparecem como elementos importantes na construção do sentido urbano, por exprimirem as entidades da cidade em ligação com a sua inscrição nos territórios e a afirmação da cidadania. A análise dessas mudanças no espaço urbano se faz possível por meio do estudo da paisagem, que está ligado à história dos olhares lançados pelos seres humanos no mundo, e a comunicação através de símbolos que um local possui. Faz-se necessário, então, que a urbe seja vivenciada através da experiência direta da população nos espaços da cidade, a fim de se criar identidade, ao qual produz formas de sociabilidade e apropriação. Nesse contexto, a região central de Bauru aparece como estudo de caso por representar um local que sofreu alterações no decorrer de sua evolução urbana, principalmente com a perda de importância da ferrovia como meio de transporte na região e no Brasil, e também através de transformações em seu território, com o surgimento de novas centralidades como consequência do espraiamento da cidade, as quais acabaram por cumprir funções que eram designadas ao centro da cidade nos tempos primórdios da história do município. Atualmente, a região abriga majoritariamente atividades ligadas ao comércio e serviços, o que torna a área praticamente deserta fora do horário comercial e menos vivenciada por seus habitantes, situação que revela uma ruptura no processo cultural de construção da paisagem, caracterizada por uma ausência de transformação do que se vê em um sistema invisível de referências culturais que permitem a construção e construção de um lugar, contribuindo para a falta de significado e, consequentemente, de cuidado e uso dos espaços da região, revelando, portanto, que requalificar a paisagem através do estabelecimento de espaços que remetem a pertencimento e sentido aos cidadãos contemporâneos tornou-se um grande desafio.